somos a Bemisa e desenvolvemos oportunidades minerais no Brasil. Hoje, estamos presentes em todas as regiões do Brasil e contamos com mais de 1.150 colaboradores diretos em uma história de 17 anos de dedicação, conquistas e busca pela excelência. Temos como base de nossa cadeia de valor a exploração mineral. Desde a nossa fundação, realizamos mais de 215 mil metros em campanhas de sondagem. Hoje, a Bemisa se consolida como uma empresa que cresce de forma sustentável por meio da inovação e da melhoria contínua de processos. Acreditamos no enorme potencial geológico brasileiro e que existem muitas oportunidades ainda a serem desenvolvidas. Corcase se consolida no segmento de mineração como uma importante fornecedora de insumos de sondagem para a geologia.
Estamos presentes nos principais players do mercado da mineração, desde a extração na praça de sondagem, passando pelo transporte, garantindo a segurança dos dados geológicos, até o armazenamento de testemunhos de sondagem, seguindo altos padrões de qualidade, meio ambiente e economia. Nosso propósito é agregar valor ao processo produtivo das maiores empresas de extração de recursos naturais. Fabricado com total eficiência e insumos de alta qualidade, nossos cases são feitos de material 100% reciclado e recicláveis. São leves e ergonômicos, e sua produção está inserida dentro das normativas ISO 9001, garantindo o total comprometimento do time de colaboradores. Investimos em tecnologia e inovação, com a intenção de tornar nossos produtos cada vez mais adequados às necessidades do setor. E para isso contamos com um laboratório que possibilita a realização de análises de qualidade e total respeito ao meio ambiente. A fábrica está estrategicamente localizada próximo aos principais portos, facilitando sua logística até nossos clientes. Conheça nosso portfólio de produtos no site e fique por dentro da Corecase em nossas redes sociais. Corecase, Sustainable Core Box. Dando sequência à nossa bateria aí de apresentações, eu vou apresentar a Rosa Nathalie, geóloga, formou na Universidade Federal da Bahia. Durante a universidade, ela teve a oportunidade de estagiar na Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, realizou atividades como análise exploratória de dados geoquímicos e geofísicos e a confecção de relatórios parciais e finais. Também estagiou 1 ano e 6 meses na Largo Brasil, em mina de vanádio, e no último ano da graduação teve experiência em mina de ouro, tanto na área de mina quanto na área de recursos minerais, realizando modelagem geológica e estimativa de recursos. Após a graduação, teve experiência como geóloga de exploração, novamente na Largo Brasil, e atualmente geóloga de recursos minerais na Aero Brasil Caraíba. E lá ela é responsável por modelagem geológica, estimativa de recursos e trabalhos de inovação e melhorias contínuas. Agora ela vai falar um pouco com a gente sobre o fluxo de atualização do recurso de longo prazo. Então, bom dia, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, de estar aqui representando a Aero Brasil. É um evento muito importante, realmente, a gente poder linkar a universidade com o mercado de trabalho. A gente sabe que tem muitas coisas que a gente não vê na universidade. Quando a gente chega no mercado, como as meninas já falaram, a gente toma um baque assim, e aí a gente tem que ir por conta própria, aprendendo, pesquisando. Então, como já apresentaram, meu nome é Rosa Nathalie Cordeiro, e vou falar sobre o fluxo de atualização do recurso de longo prazo. A sequência ficou muito boa de apresentação, porque a gente começa na exploração, depois a gente vai para o curto prazo, que é algo mais restrito, vamos dizer assim, a gente trabalha por pequenas partes, e depois a gente tem a entrega de longo prazo, que seria o recurso de longo prazo. Então, eu trago aqui a equipe de recursos minerais da Aero Brasil. O intuito não é que a gente conheça todo mundo, mas eu trago isso para a gente mostrar que uma entrega de estimativa ela passa pela mão de muitas pessoas. Como as meninas falaram, a gente não trabalha nunca sozinha. Então, a gente tem desde geólogos, que são responsáveis pela entrega do recurso, técnicos, os engenheiros também participam, auxiliam a gente. Tem também gerentes, coordenadores, que vão lidar ali com a parte de processo, de pessoas. Então, a entrega de um recurso é a entrega de muitas mãos. Então, a gente precisa um do outro, a gente tem que ter um bom relacionamento. Então, por isso, eu trago esse organograma. A programação da apresentação ela vai iniciar com um breve histórico do cobre, da descoberta do cobre no Vale do Curaçá, a geologia regional e a localização. E aí a gente passa por fluxo de atualização de recursos minerais. E aí a gente vai falar desde a aquisição do banco de dados, que as meninas já falaram bem até o relatório RPE, que eu sei que é uma sigla um pouco desconhecida, mas a gente vai aprender um pouquinho o que é que isso significa. E aí a gente também tem a parte de modelagem e definição dos corpos mineralizados. A gente vai ter definição de corpos de alto teor e também de baixo teor. Definição dos rock types, que a gente também vai aprender o que é, e a criação do modelo de blocos. Por fim, a gente entra na parte da estimativa e classificação do inventário mineral. E, no final, a gente vai falar um pouco sobre o workflow, o que é esse RPE, o que isso significa para a gente. Então, um breve histórico aí do cobre no Vale do Curaçá, ele inicia em 1874.
Então, tem muitos anos de pesquisa colocados aí no Vale, né? São milhares e milhares de metros de furo de sondagem colocados ali para a gente identificar, tentar entender a gênese, a distribuição do depósito. Então, os projetos ativos começaram a ser estudados lá, com essa exploração mais raiz, como as meninas bem falaram. E aí, 105 anos depois, em 1979, foi iniciada a primeira lavra na mineração Caraíba, que foi uma cava a céu aberto. Hoje, a gente já tem minas tanto underground, quanto minas também open pit, céu aberto. Os projetos eles estão localizados, como já falei, no Vale do Curaçá, e eles estão situados ali na porção norte, né, do Orógeno, Itabuna, Salvador, Curaçá. A gente já teve boas aulas sobre essa parte aí da geotectônica. E aí ela possui também um complexo máfico-ultramáfico, onde estão hospedadas as nossas mineralizações, que estão dispostas em minerais como a bornita, a calcopirita. Então, aquela imagem lá, a primeira da tela, era um testemunho, né, mineralizado de bornita, que é aquela azul, e a calcopirita. E elas estão ali inseridas em um terreno gnáisico metamórfico de alto grau. Então, nossas encaixantes são orto e paragnáises. As rochas do vale elas são altamente metamorfizadas e também possuem uma alta alteração hidrotermal. Essa área ela é um potencial econômico significativo de produção de cobre. Atualmente, a Aerobrasil Caraíba, né, com suas minas, ela está como a segunda produtora maior de cobre do Brasil. Então, aqui a gente tem a localização dos 3 principais projetos. Essas aqui são 3 minas que estão em operação atualmente. Mais a norte, a gente tem a mina de Vermelhos. No centro, a gente tem a mina de Surubim, que é uma mina a céu aberto. E aqui a gente tem a mina de Pilar, que é a nossa principal mina hoje. Então, falando do fluxo de atualização de recursos minerais, né, da base de dados até o RPE. Antes de iniciar, é importante que a gente entenda a diferença entre 2 palavrinhas que geralmente elas andam juntas, que é o recurso e reserva. E atualmente alguns códigos eles ainda usam a palavra inventário. Então, o que é que vem a ser o inventário mineral? Imagine que você faz um modelo completo da mina toda. Então, você fez um modelo completo e está dizendo tudo o que tem ali debaixo daquela terra. Isso é o inventário. Você não está aplicando nada, você não está aplicando nenhum fator econômico, você não está aplicando que tem uma área que pode ser lavrada e outra que não pode ser lavrada. Então, o inventário é tudo aquilo que você tem ali embaixo. Então, você pesquisou, colocou o furo de sondagem, e aí no inventário você consegue ter a distribuição daquele corpo, o teor daquele corpo, a continuidade que ele tem. Isso seria o inventário. O recurso, atualmente, o pessoal já usa como a parte que você pode realmente extrair dali. Então, é uma previsão do que o que você entregou vai ser lavrado. Então, o recurso, assim como o inventário mineral, ele também vai ser todo esse depósito, mas com aplicação de alguns parâmetros. E o recurso ele vai migrar de classes de acordo com a quantidade de informações que a gente está imputando. Então, ele pode ir da classe do inferido, onde a gente tem malhas muito espaçadas de sondagem, a gente não tem uma informação muito confiável ainda, para o indicado e o medido. O indicado e medido, você já tem um melhor conhecimento daquela região, né, daquela área. E quando você tem um recurso indicado e medido, você pode ter uma reserva. Então, a reserva, aí sim, ela vai aplicar fatores mais restritivos, que são chamados fatores modificadores. Aqui, fatores modificadores. E o que são esses fatores modificadores? Nem tudo que está debaixo ali eu vou conseguir lavrar. Então, eu vou ter que aplicar um parâmetro ambiental. Eu já tenho a licença de operação dessa área. Eu vou ter que ver se ela é recuperada na planta. A Lohana falou muito bem disso. Então, às vezes, a planta não consegue recuperar esse minério. E aí? Está ali, é um recurso, mas eu tenho que estudar outra rota para que ele saia da mina. Então, a gente tem essa diferença. É importante que a gente entenda, porque ela vai vir por partes, que a gente vai ver ao longo da apresentação. Então, o nosso fluxo, atualmente, para a estimativa de longo prazo, ela segue esse passo a passo. Então, a gente inicia com a aquisição de dados. Isso, sondagem diamantada. Algumas minerações ela pode usar a sondagem rotor-percussiva, que é uma sondagem que ela recupera amostras destrutivas, né, para essa estimativa, mas a gente não utiliza, porque a rotor-percussiva ela pode ser utilizada desde que ela seja certificada. Esse recurso de longo prazo é o que é reportado para a Bolsa. Então, a gente tem que ter uma confiança muito grande da informação que a gente está utilizando.
E aí, tendo a sondagem, a gente passa por controle de QAQC. Né? A gente escuta até um pouco falar na universidade sobre isso. O controle de QAQC é importante para que a gente assegure que essas informações elas tenham um nível de confiabilidade alto e que ela passou por algumas ferramentas de validações e que os erros eles podem ser mitigados, né, nesse processo. Não é dizer que nunca vai ter um erro na mineração. A gente tem erros, mas a gente tem que saber rastreá-los e corrigi-los para futuras etapas. E aí a gente tem a base de dados. A base de dados nada mais é do que planilhas, que vai ter informação de onde está alocado o furo, qual a litologia, qual é o teor que está ali, a densidade, a estrutural que esse furo está atrelado, porque é muito importante também. E aí, sim, a gente começa a modelar o nosso depósito. Então, o Grade Shell nada mais é do que delimitar a envoltória do minério. Então, hoje, na Mina Caraíba, a gente tem o Grade Shell tanto de high grade, que é um minério mais rico, vamos assim dizer, e um de low grade, que é um minério mais baixo, que a gente deixa mapeado, porque se o valor do cobre mudar, a gente pode pegar essas áreas e lavrá-las. Mas, até então, com os parâmetros que a gente usa, ainda não é viável. A gente também tem no modelo o waste, o modelo geológico, porque é importante que a gente entenda a envoltória que está circundando a nossa mineralização. E aí o nosso modelo vai ter tanto rocha ultramáfica, máfica, os granitos, embasamento e pegmatitos, que são rochas posteriores, no caso do granito e do pegmatito, e que também ajuda a gente a entender a evolução estrutural do depósito. E a gente também tem um modelo de alteração hidrotermal. Então, tem regiões da mina que são altamente alteradas, e a gente tem que dar uma previsão para os engenheiros. Vai ser lavrada uma parte que está muito rica em sílica ou em algum contaminante, como a Lorena falou. E aí, finalizada a parte do Grade Shell, a gente entra na estimativa. Então, a estimativa, a gente vai ver que o resultado dela é um modelo de blocos. E nesse modelo de blocos, a gente vai ter em cada bloquinho carimbado alguns fatores, como cobre e densidade, no caso da Caraíba, o níquel, que também hoje é rastreado e estimado pelo inverso da distância, o cobre e a densidade estimado por krigagem. A gente tem ali discriminado a litologia, o SVL. Parece uma sigla difícil, mas nada mais é do que dizer qual é a distância dos furos que foram utilizados para carimbar esse bloco. Esse bloco foi carimbado com furos que estão distando 25 metros, 50 metros, 100 metros. O SVCU, que é a passada da krigagem ordinária. A gente também vai aprender um pouco sobre isso ali na frente. E a recuperação que esse minério pode ter. Por fim, a gente vai ter a classificação do inventário. Né? Nessa classificação do inventário, eu vou dizer se esse meu recurso está como medido, indicado ou inferido. E, no nosso caso, a gente utiliza duas informações para isso. A gente utiliza tanto a distância dos furos, quanto em qual passada eu estimei o meu bloco. Então, vamos lá para a modelagem de definição dos corpos mineralizados. Então, no modelo de longo prazo, a gente acaba sendo um pouco menos detalhista, vamos dizer assim. Não que a informação não tenha uma qualidade, não é isso. Mas é porque, por exemplo, nem todas as estruturas que estão na mina você consegue colocar no modelo, porque o modelo fica muito pesado, você não consegue processar. E isso é um trabalho mais do curto prazo, de detalhar realmente aquela região. Então, os rock types a gente define com base em alguns aspectos. Por exemplo, qual o teor de cobre dessa população? Então, a gente tem uma gama de furo de sondagem, isso quer dizer que a gente também tem uma gama de amostras, e aí a gente tem que entender como essa população ela se comporta. A gente escuta muito falar que a gente não pode juntar laranja com banana, e na mineralização também é isso. A gente tem que entender para individualizar esses corpos. Então, a gente analisa o teor de cobre, a litologia. Essa lente ela tem mais piroxenito, ou melanorito, ou norito, tudo isso a gente vai observando. A estrutural, que ela está intrínseca, né? Se ela acompanha uma determinada falha que é muito conhecida da mina. O setor da mina que ela está. E por que o setor? A mina de Pilar, hoje, ela é a segunda mais profunda do Brasil. Então, hoje, ela está no nível menos 1069. Então, ela é gigante. Então, é como se você tivesse várias minas dentro da mina. Então, a gente separa por projetos na cota Z. Então, em profundidade, a gente vai ter projetos separados. Então, a nossa espessura mínima, ou seja,
o tamanho da amostra mínima que eu uso para individualizar um corpo é 0,5 metro. Então, aqui a gente tem um exemplo do nosso modelo de Great Shell, mostrando, né, então, por exemplo, esse Rock Type 2004. Ele é um Rock Type que ele tem alto teor de cobre, ele é conhecido por ser um dos mais ricos da mina, e ele vai desde a cota -400 a -1069. É uma lente gigantesca que a gente tem que ir modelando seção a seção. Aqui é só mostrando também como isso funciona. Então, por exemplo, eu peguei meu fruto de sondagem, eu vi que eu tenho um alto teor aqui, acima de 0,45 de cobre, e também eu tenho um teor mais pobre, entre 0,2 e 0,45. Então, no modelo, eu vou delimitar cada uma dessas com uma lente. E vou gerar vários Rock Types. Hoje, a gente tem cerca de 7 Rock Types de High Grade, já conhecidos, além de Rock Types de Low Grade também. Então, aqui é só um modelo mostrando, ó, a gente indo da cota -420 a -1068, mas isso aqui já é um pouco extrapolado, né? A gente coloca para que gere uma massa e depois a gente possa pesquisar isso, mas isso tudo aqui é inferido. A gente não tem certeza. E aí, a gente, finalizado o modelo de Great Shell, a gente vai entrar para estimar esse modelo. É importante que a gente tenha na cabeça uma coisa. Um dia eu fiz um treinamento e o professor ele fez assim: pessoal, qual é o intuito da gente estar aqui hoje e da mineração estar funcionando? Aí a gente tentou formular uma pergunta, todo mundo tentando responder, ninguém chegou na resposta que ele queria. E aí ele falou assim, ó, todo mundo aqui está trabalhando para que a gente tenha um modelo de blocos estimado e carimbado. E acaba que todo mundo que está na mineração tem ali um intuito, que é essa entrega. Porque, a partir desse modelo, eu vou entregar ele para o planejamento de mina, que são os engenheiros, eles vão chegar e falar assim, ó, a gente vai lavrar essa região aqui, isso vai sair tanto de massa a tanto de teor. A operação vai lá, a Lohana falou, né, essa história, ele vai lá, a operação vai lá, vai tirar, vai mandar para a planta, e da planta vai embora para o navio. Então, o intuito é tirar cobre da mina, e esse cobre ele sai a partir desse modelo estimado. E o que é que contempla a etapa da estimativa? A etapa da estimativa ela é uma etapa longa, tem muita coisa envolvida, mas, basicamente, a gente analisa os nossos dados, então, a gente faz um estudo de população, um estudo estatístico, e aí a gente vê a média, a mediana, coeficiente de variação, para que a gente entenda o que a gente pode esperar do nosso depósito. A gente também faz análise para regularização amostral, agrupamento preferencial, desagrupamento, eu vou falar um pouco mais disso na frente, e análise de outliers, que nada mais é do que amostras que têm um teor muito alto na mina e que não é comum. A análise variográfica, né, a gente está falando de depósitos que eles não são isotrópicos, ou seja, eles variam de acordo com a direção que você toma. Não é que ele vai ter o mesmo teor para todos os lados. Ele tem uma preferência, né, uma continuidade preferencial. E qual estimador eu vou utilizar? Vou utilizar a krigagem, vou utilizar o IQD, o NN. Isso varia de mina para mina e do tipo de minério que você vai lavrar. Além das validações. Então, eu sei que é muito gráfico, é muita imagem, mas eu vou tentar simplificar isso daqui. Isso daqui, por exemplo, na análise exploratória de dados, a gente faz o composite. É um gráfico que parece ser difícil, mas nada mais é do que, quando a gente está sondando, o geólogo vai lá e individualiza amostras de tamanhos de 0,5 metro até 1,5 metro, no caso do nosso depósito. Só que, na estimativa, eu não posso deixar que essas amostras tenham tamanhos diferentes. Eu tenho que deixar elas do mesmo tamanho para que todas tenham a mesma oportunidade na estimativa, a mesma probabilidade, por exemplo, de ocorrência. Então, isso é compositar, deixar todas as amostras com tamanho de 1 metro. Nada mais é do que isso. O decluster é outra coisa. O decluster nada mais é do que, quando a gente está furando na mineração, a gente só vai em cima das zonas de alto teor. A gente quer saber onde é que tem minério rico. Só que isso não é a realidade do depósito. Não quer dizer que meu depósito seja por completo rico. Ele também vai ter zonas pobres. Então, eu aplico pesos nas amostras que estão muito próximas, menores do que nas amostras que estão mais distantes, para a gente ter esse decluster, ou seja, a gente tirar essa influência de amostras muito próximas. E aí, por fim, eu vou ter um banco de dados que ele está compositado, ou seja, as amostras agora estão do mesmo tamanho, e ele também está declusterizado. Ou seja, eu também tirei o peso, estou colocando um peso maior em amostras mais distantes do que nas amostras que estão mais próximas umas das outras. Aí entra o variograma.
O variograma, ele nada mais é do que você entender qual a continuidade preferencial que o seu corpo está tomando. Aí eu gosto de usar exemplo dos depósitos de ferro, por exemplo, acamadados. Então, imagine que a gente tem, como se fosse uma elipse, a gente tem 3 eixos, o X, o Y e o Z. Então, vamos dizer que eu tenho aqui essa elipse. No depósito de ferro acamadado, a gente sabe que a gente tem camadas muito espessas, né? E o teor ele varia muito pouco no X, porque eu tenho camadas aqui bastante espessas, então eles variam muito pouco nessa direção. No Y, que a gente já está olhando nessa direção, ele já pode variar um pouco mais, mas aí ele ainda tem uma continuidade intermediária. Já no Z, ele varia muito, porque eu vou depositando a camada mais rica, depois eu venho com a camada mais pobre, então o meu teor no Z ele varia bastante. Então, a análise do variograma é justamente isso. Qual é o eixo que eu tenho uma maior continuidade aqui? Esse eixo que eu tenho maior continuidade vai ser o meu eixo maior. É onde eu vou procurar mais amostras. O intermediário, eu vou procurar também em um espaçamento menor e no Z menor ainda. O KNA é eu entender as estratégias estimativas. Quantos furos eu vou utilizar para estimar um bloco? Qual o mínimo de amostras? Qual o máximo de amostras? Né? E aqui é outra parte das estratégias de estimativa, que é a elipse de busca. Então, o que é a elipse de busca? Eu falei para vocês do variograma, e isso a gente vai gerar uma elipse que vai buscar amostras. Essa elipse ela tem um centroide, ou seja, imagine que aqui é uma elipse, ela tem o centroide dela que está bem no centro, e eu tenho vários bloquinhos no modelo de blocos, que também tem um centro nele. Então, eu caso o centroide da minha elipse com o do meu modelo de blocos, como nessa região aqui, e eu vou procurar amostras que estejam à distância que eu coloquei. E imagine que eu coloquei que a minha elipse ela tem, no eixo maior, ela procura até 90 metros, no intermediário até 30 e no menor até 3, por exemplo. Então, quer dizer que, na primeira passada, eu vou usar só 1/3 dessas distâncias. Então, eu não vou procurar até 90, eu vou procurar até 30, porque é 1/3 de 90. Depois, até 10 metros, que é 1/3 de 30, e depois a 1 metro, que é 1/3 de 3. Então, eu vou procurando de acordo com essas distâncias. Na passada 2, eu já vou procurar essas amostras que estão um pouco mais distantes. Então, eu já uso 2/3 do tamanho. E assim por diante. Na passada 3, eu vou usar um variograma todo, ou seja, eu vou pegar minha elipse e eu vou procurar amostras que estão até 90 metros, 30 metros e 3 metros para estimar o bloco. E aí, eu tenho a 4ª e a 5ª passada. Essas passadas a gente chama de passada extrapolada. Então, eu busco a amostra lá longe, só para que eu carimbe o bloco e eu não fique sem essa informação. Então, isso aqui nada mais é do que buscar a amostra. A gente vai buscando a amostra, andando, como se estivesse andando mesmo, para que esse bloco seja carimbado. E aqui eu tenho, mostrando, por exemplo, como funciona essa busca. Então, aqui eu tenho uma busca menor, mais restrita, depois eu vou para a segunda passada, que é uma busca maior, terceira, 4ª, e assim por diante. O nosso bloco hoje ele tem um tamanho 5 por 5 por 5, porque a gente tem corpos que são lentes e elas variam muito. Porque quando a gente tem modelos que são mais contínuos, a gente pode usar um modelo de bloco maior, né, um tamanho de bloco maior. Mas ouro, por exemplo, chega a 1 por 1 por 1, porque são lentes muito pequenininhas. E aí a gente chega numa parte muito importante, que é a validação. Então, todo o nosso trabalho ele tem que ser validado, porque depois isso vai ser reportado e vai virar verdade. E, se não for verdade, o bicho pega. Então, a gente tem o SWOT plot, nada mais é do que um gráfico que eu analiso a média das amostras brutas, ou seja, a média das amostras que saíram da mina, com a média da amostra que eu estimei com a crigagem ordinária e a média das amostras que eu estimei com o NN, que é o método de estimativa do vizinho mais próximo. Eu não posso ter uma diferença muito grande, porque eu não posso nem enriquecer muito o meu depósito e nem subestimar muito o meu depósito. Eu tenho que estar com a aderência. Então, a gente aceita diferenças aí entre a média das amostras brutas e a que foi estimada no bloco de até 5%. É um número que a maioria das empresas adotam e que funciona bem. E aí chega a parte da validação visual. A validação visual é você pegar o seu modelo de blocos, cortar numa seção e você ver se os furos, as amostras dos furos, aqui são os teores de cobre, verde, vermelho, você vê se conversa com a cor que está no modelo de blocos. Então, por exemplo, aqui, eu tenho
um intervalo que ele está todo vermelhinho. E no meu modelo de blocos também está vermelho. Então, isso é uma validação. Ó, ele estimou com o teor que realmente está no furo. E aí eu entro para a classificação do inventário mineral. A classificação, como eu já falei, eu vou falar se essa minha área ela é medida, indicada ou inferida. Então, uma das informações que a gente usa é a distância entre os furos de sondagem. Para a gente, lá no cobre, uma área que é medida, que a gente pode chamar como medida, é uma área que ela tem uma distância de 25 e 25 metros. Os furos, eles tem um aqui e a 25 metros tem outro furo. Então, é uma malha mais fechada. Eu consigo entender realmente como está essa mineralização. De 50 para 50, eu já tenho um recurso que é indicado. Então, eu tenho certeza, mas não é tanta certeza assim. Eu já tenho que ter um cuidado a mais com essa área, quando eu for lavrar, por exemplo. E aí, eu tenho o recurso inferido, né, que tem uma distância de furos entre 100 metros. Então, a minha certeza nessa região ela já é mais baixa. A gente está ali, ela tem mapeada, mas a gente tem que furar para entender como o corpo se comporta. É muito comum que a gente tenha um furo aqui, ó, distando 100 metros, e quando a gente coloque outro aqui no meio para indicar essa área, para ela migrar para indicado, a lente não está mais aqui. Aí o pessoal, ó, a geologia disse que tinha, cadê que não está mais aqui? Mas a gente falou, essa área estava como inferida. O nome já fala, infere-se que tenha. Então, tem toda essa questão, né? E aí, outro passo que a gente usa para classificar é como eu falei, o tamanho da elipse que a gente usou. Então, se eu estimei na passada 1, eu tenho ali mais confiança, então eu tenho um recurso medido. Na passada 2 e 3, eu já vou ter uma parte mais, que seria o indicado, né? E, a partir disso, depois disso, o inferido. Então, aqui a gente tem um modelo de blocos com o nome CATEG. Esse modelo de blocos ele é matemático. Então, eu rodei lá o meu script e ele me gerou esse modelo. Eu posso chegar e usar esse modelo para reportar? Ainda não. Por quê? A gente vai ter regiões que a gente chama de spot dogs, que nada mais são do que, por exemplo, pequenas regiões que estão carimbadas como inferido, mas que ao redor tem um recurso medido. Não faz sentido. Se eu estou dizendo que essa região ela tem informação para estar medida, por que tem um pontinho ali que está como inferido? Então, o geólogo tem que vir com a modelagem mesmo, você vai desenhar linhas, né, e dizer onde está o recurso medido, indicado e inferido. A gente chama isso de suavização. É você suavizar o seu modelo. Com a classificação finalizada, a gente passa para o RPE, né? O RPE é essa sigla em inglês, né, que é Reasonable Prospect Eventual Economic Extraction, e nada mais é do que eu aplicar parâmetros para dizer quais áreas eu tenho um potencial de vir a ser realmente lavradas. Então, eu pego o meu modelo de blocos, que eu acabei de estimar com vocês, a gente estimou o modelo, e aí eu pego esse modelo e eu aplico alguns parâmetros, né? A gente vai ver esses parâmetros aqui à frente. Por exemplo, no fluxo de atualização, a gente tem que conversar muito com a reserva. Então, tem o setor de geologia de recurso e tem outro setor que é da reserva. É a galera que vai pegar o nosso modelo e vai falar, ó, beleza, você me entregou esse modelo, mas a gente só vai conseguir lavrar isso, isso e isso. Então, é a pessoa que restringe o número, por exemplo, né? Então, a gente define as datas de entrega, atualiza o modelo classificado, estimado, e aí a gente vai fazer agora o modelo econômico. Então, eu vou pegar esse meu modelo e vou falar, ó, aqui na frente, por exemplo, eu posso ter esse modelo, eu vou mostrar no slide da frente, fica melhor. Eu posso ter esse modelo tanto para open pit quanto para underground, porque o método de lavra é diferente, né, da mina subterrânea para a mina céu aberto. E depois eu vou auditar. A auditoria nada mais é do que a gente certificar isso. Então, vem o responsável e analisa os nossos dados. Ele vai falar tipo, se está tudo correto, se a gente utilizou os melhores métodos, dentre outras coisas. E aí, a gente tem o RPE para uma mina a céu aberto. Então, imagine que você descobriu um depósito e aí você quer saber quanto é que você vai poder lavrar, por exemplo. Então, os engenheiros eles geram uma cava que é matemática, ou seja, essa cava é como se fosse o desenho futuro de como essa cava vai poder ficar, quando começar a lavrar bancada por bancada.
E aí ele vai aplicar alguns fatores. Por exemplo, quanto é que eu vou gastar de equipamento para tirar esse minério daqui? Quanto é que eu vou gastar com geólogo, com técnico, com auxiliar, com toda a equipe que trabalha na mina, porque é um mundo de pessoas em várias áreas, né? Não é só geólogo e engenheiro de minas. Quanto é que está o cobre? Isso varia muito, esse preço de mercado. Então, eu também tenho que aplicar isso para saber o que é que eu consigo lavrar e para que a empresa não fique no vermelho. Ela tem que lavrar e tem que ter dinheiro, ganhar dinheiro. Quanto é que eu consigo recuperar desse minério? Entre outras taxas, né, que tem que ser pagas, tipo o CEFEM, para o governo. Então, eu aplico eu chego no modelo de blocos, jogo todos esses parâmetros que a gente acabou de falar, e aí eu vou sair com um modelo que eu falo, tal região pode ser lavrada, tal região não pode. Um exemplo. Só que esse RPE, ele ainda é mais suave, vamos assim dizer. Quando a gente aplica a reserva, que é depois do RPE, aí que a gente tem parâmetros mais arrojados. Então, a gente realmente só vai lavrar o que é que pode ali. Porque, por exemplo, às vezes você tem na sua mina, tem um modelão gigante, só que quando vai andando para norte ou para sul, você ainda não tem a licença de operação daquela região. Então, o recurso ele não deixa de existir por isso. Ele está ali embaixo. Agora, eu posso lavrar? Não posso. Então, a reserva corta toda essa parte para reportar só o que a gente vai poder tirar debaixo da terra. É basicamente isso. Essa imagem aqui é muito boa para que a gente entenda, né, como é que isso funciona. Então, eu entreguei o meu modelo de inventário, que é tudo que está lá embaixo. E aí, quando eu entrego o modelo, eu não fico preocupada no modelo de longo prazo, falar assim, essa área aqui já foi lavrada, não vou modelar ela não, porque ela não existe mais. Não, a gente modela tudo. E aí, o trabalho da RPE é justamente falar assim, beleza, Rosa me entregou esse modelo aqui, só que, dessa região, eu já tirei isso daqui, isso já foi lavrado ano passado. Aqui, por exemplo, já foi lavrado ano passado. Então, ele vai me gerar estopes, que são caixinhas, que são lavradas lá embaixo. Então, os engenheiros eles lavam por caixas. Então, eles vão falar, por exemplo, desse recurso todo que você me entregou, a gente vai conseguir lavrar nessa região, nessa região, nessa região. E a cava otimizada também é isso. Por exemplo, se eu tenho uma mina a céu aberto, eu falo, a gente vai conseguir chegar até essa profundidade com a mina. Depois já não vale muito mais a pena, porque você vai ter que tirar muito estéreo para chegar no minério. Então, fica muito caro. Aí é a hora que vale a pena você descer para uma mina subterrânea. Mas isso vai depender de várias outras coisas, né? Estrutural, questão de segurança, tudo isso. É isso, pessoal. Obrigado, Rosa. Ótima apresentação. Agora eu vou abrir para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Mais um tempinho. Oi, bom dia. E aí, bom dia. Obrigada pela apresentação, foi muito bacana, muito clara também. Eu acho que o pessoal deve estar pensando em uma pergunta, viu, para te fazer. Porque eu com experiência, estava assim, gente, que muito bacana. Você explicou de uma forma que vários estatísticos já tentaram me explicar e eu peguei várias coisinhas na sua apresentação. Obrigada. Fiquei com uma dúvida lá no início para saber, o high grade e o low grade é a mesma litologia? Tem alguma diferenciação assim? Como é que é? Não, ele vai variar, na verdade, por teor. Então, tem lentes, por exemplo, que eu não individualizo. Aqui só tem uma lente com norito, por exemplo. Não. É uma lente que pode ter até uma misturinha, assim, às vezes, de litologia, mas para que eu determine como low grade, ela tem que estar entre esse teor de 0,2 a 0,45. Então, a gente usa para essa definição de low e high mais a questão do teor do que da lito, por exemplo. Porque tem regiões que a gente não consegue individualizar só pela litologia. Acaba que, tipo assim, no furo de sondagem, você vê ali com gabro, norito, piroxenito, aí tem uma amostrinha de piroxenito que vai ali no meio e você engloba, porque você não consegue individualizar isso, porque ela é muito pequena. Mas a gente sempre se atenta à média geral do cobre. Então, se eu tenho um cobre 0,2 a 0,45, eu vou carimbar essa minha lente como low grade. Se ela está acima disso, eu já represento o high grade. E isso por quê? Porque a gente só reporta high grade atualmente. O low grade é só para o pessoal entender e mapear mais ou menos onde é que está. Então, a gente tem que ter esse cuidado, mas é mais na questão do teor.
Não sei se ficou claro, mas... Obrigada. Aqui, só mais uma pergunta. É o software de estimativa e tempo de processamento, por favor? Beleza. Então, você falou ali do Leapfrog, eu sou suspeita para falar, eu sou fã, mas atualmente o modelo ainda é em Datamine. Então, imagine você pegar uma mina de 1.000 metros e fazer um modelo na mão. É puxado. Mas aí, a questão da estimativa a gente também faz no Datamine, mas ano passado a gente desenvolveu um script, né, que faz todo esse fluxo de EDA, de tudo que a gente foi vendo. A gente roda, mas o geólogo tem que validar, tem que ver se está coerente. Então, atualmente, a gente roda a estimativa, todo o fluxo mesmo, em um mês. Não quer dizer que o software vai trabalhar 30 dias direto, não é isso. Mas, por exemplo, a gente roda, valida, mostra para alguém e aí vai. Mas, se fosse pegar o processamento do software, a gente hoje, com a script, roda em 2 dias, 3 dias. Obrigada. Agora foi. Parabéns, Rosa, Obrigada. pela sua apresentação, muito boa mesmo. Como é que vocês aplicam o conceito de teor de corte na mina? Pronto. Esse é um estudo que também é feito. Geralmente, a gente usa até um apoio do pessoal da GE21 para a gente entender, né, como é que está esse cutoff. Então, hoje o cutoff é 0,45, é lavrado a regiões, né, acima de 0,45, e são aplicados esses parâmetros, por exemplo, mais de preço do cobre, quanto é que está o preço, quanto é que eu teria que ter de metal, porque, assim, eu não falei isso, mas a gente não sai com a rocha pura assim, a gente sai com concentrado de cobre. Então, esse concentrado de cobre tem que ter um teor de corte que pague toda essa minha retirada do minério. Então, geralmente, a gente usa isso, né, a questão do teor, do valor que está entre esses parâmetros, de processo, de rota, de tudo isso, né? E também da questão do ponto de vista geológico, questão de tamanho de amostra, isso é aplicado, da média que eu tenho do meu teor, entre outros. Isso. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Obrigado, Rosa. Por nada, pessoal.